Lazarine, boa noite. Muita paz para você, saúde, bom final de semana. Obrigado. Deixa eu ver aqui se nós... Deixa eu ver aqui como é que tá a nossa... Gladys, boa noite. Para você também, Lazarine. Gladys, boa noite. Vamos então, estamos nós aqui, está o meu poeta amigo, ou amigo poeta, poeta do Cristo, Erlen. Boa noite para você também, Erlen. Da última vez eu fiz foi uma palestra, né, e acabei indo para outro tema, né, no solicitado eu nem ia aceitar, mas foi uma insistência, porque era a terceira reunião da reabertura do centro, e a gente acabou realmente indo lá fazendo uma exposição rápida, né? Mas voltamos aqui a André Luiz, nós estudamos da última vez no sábado, para quem não se recorda, a nossa reflexão ficou em torno daqueles espíritos chamados seletores, eles materializaram-se, né? E eram 3 entidades que se materializaram, né? E na forma humana, com aquelas túnicas estranhas, curiosas, né? Que o André Luiz narra também. E esses 3 que se materializaram ali, Alice, boa noite, Alice, eles se materializaram e traziam, né, um instrumento, tipo um cristal, né, um instrumento cristalizado, e nesse grupo com esse instrumento tinha, né, ou tem ainda, porque essa região existe, né, a função de fazer captação das energias ou a irradiação do perispírito. As colorações vão dar, dentro de uma escala que eles têm lá nas trevas, né, determinado tipo de coloração do perispírito e do estado mental. Tá errada a data, então. Eu peço perdão, não sabia. Foi a pessoa que fez para mim e eu não fiz uma revisão. Data do dia 5, é? Nem sei que dia é hoje. Desculpe aí, Alice. Eu vou falar com... Na verdade, foi falha minha também na revisão. Acontece, eu tô com 70, vou fazer 71 anos, né? Então a minha memória não é muito boa, não. E essas observações de detalhes acabam falhando, né? 71 é um tempo bom de vida, sabe? Diga quem tem 30 anos vai ter que levar 41 anos para frente, né? Não é tão simples assim, é enfrentar realmente os desafios. Mas vale a pena. Vale a pena chegar, e como eu cheguei, estou chegando, valeu a pena. Faria tudo novamente, tranquilamente. Tranquilamente. Eu acho que eu não fiz as piores opções. Eu fiz algumas opções que não foram equivocadas, mas eu consertei e estou buscando as melhores como, porque a minha consciência diz, olha, Jorge, eu acho que você se esforçou o suficiente para chegar com 7.1, né, ou 7.1 de vida, e eu diria para você, eu acho que eu estou preparado para desencarnar sim. Claro que eu vou ter meu estágio nas regiões, claro, é muito natural, sou um ser humano, um reflexo da vida humana, mas eu não tenho dúvida que eu tenho suficiente coragem para, mesmo nas regiões de trevas em que eu possa estar por algum momento após a minha desencarnação, eu ter a força necessária para ficar pouco tempo por ali. Porque medo eu jamais terei das trevas ou dos nossos irmãos que ainda estão na ignorância, porque eu tenho Deus comigo, todos nós. E quando nós temos Deus, não temos medo de nada. Nada, nada. Eles podem ser os mais poderosos do universo. Mas mais poderoso do que eles que acham que são poderosos do universo é Deus que criou o universo. Então eu estou ligado a Deus, não tenho medo. Nenhum medo. Medo zero de espíritos obsessores. Eu oro por eles.
Peço por eles, mas jamais, diante de qualquer um deles, eu teria medo. Não há possibilidade. Isso é possibilidade zero. Possibilidade zero, por tudo que eu tenho aprendido. Então, você está há 4 anos, né, com uma experiência. E valeu a pena, né, Alice? Desculpa eu estar batendo papo aqui. Bom, vamos lá. Vem esses três que têm exatamente essa função, né, de fazer a seleção, de escutar. Eles são escutadores, né, são considerados espíritos seletores. Eles vão fazer a seleção daqueles que estão sendo julgados, etc, etc, né? Esse instrumento cristalino é um cristal que eles têm nas mãos exatamente. O André Luiz pergunta para o Gúbio para que serve aquele cristal, aquele pequeno instrumento cristalino nas mãos daquele trio, né? E ele coloca aqui, alçou ele um instrumento cristalino à frente do primeiro grupo. Então eram 3 grupos, não vamos analisar o terceiro grupo agora, nós analisamos o primeiro grupo e analisamos o segundo grupo também, com aquelas 14 pessoas, homens e mulheres. Tinha um que até se aposentou de uma forma absurda, enganando os outros, corrompendo os outros, subornando os outros, né? E nós vamos analisar hoje um caso interessante também, muito interessante, que é o terceiro grupo, que está sendo analisado por esse grupo seletor. Eles fazem algum tipo de anotações, né? Eles fazem muitas anotações de cada um que vai reclamar para esse grupo, esse trio, que está materializado nessa região das trevas, mas são espíritos ligados às trevas, a esses impiedosos juízes, né? E tem um momento que nós já falamos também, o dirigente da seleção mostrou-se reservado à piedade num semblante, elucidando desse trio, né? O líder do trio, para uma das pessoas que chegou perto dele, isso aí. Você está reclamando, está realmente de forma inútil, porque você traz em você uma vibração muito forte de egoísmo naquela escala desse cristal que mede as colorações do perispírito daquelas pessoas ali culpadas, né? Ou que alimentam culpas. Então eles viram lá nesse instrumento que a vibração de egoísmo, bastante cristalizada, e eles chamam de o seu tom vibratório demonstra avareza sarcástica nesse segundo grupo, porque ele era um homem que tinha muita inteligência e utilizava a inteligência para zombar dos outros também. E existem os caluniadores, nós estudamos também isso da última vez, e assim vai. O importante é nós fixarmos nesse estudo que estamos fazendo desse capítulo, né, a mensagem que André Luiz nos diz, como é organizado, como é estruturado as regiões penumbrosas do qual nós, que estamos aqui presentes, comumente estamos praticamente em contato diariamente durante a noite, semi-liberto do corpo. É o que ele diz, não vamos estudar isso hoje. Porque durante a noite, quando nós saímos do nosso corpo, a nossa ligação imediata nessa semi-libertação pelo sono é com essas regiões de trevas. Por isso que normalmente as pessoas têm dificuldade com sonho, e às vezes lembra sonhos que são sonhos que são pulverizados, a gente conhece pouco, né? Ou nós conhecemos dentro da psicologia como sonhos residuais. A gente não lembra de muita coisa, então alguns resíduos nós lembramos, e fica esses chamados sonhos residuais na nossa cabeça, mas não tem nexo, não tem começo e desenvolvimento e final, são chamados sonhos residuais. Mas normalmente quando saímos do corpo, a primeira região que nós encontramos são regiões densas mesmo. Então é preciso aprendermos a dormir bem para poder sobrepor nesse nível do sonho. Como diz o Gabriel Delane, quando ele analisa os níveis do sonho, que é o primeiro nível, você fica muito preso ao corpo, o segundo nível você sai um pouco, mas está nessa região densa, como é a região que nós estamos analisando aqui, e um terceiro nível que ele chama de sonho transcendente, né? Ou etéreo, são daquelas que as pessoas vão para as colônias espirituais e tal, e são raros, né, que tem esse terceiro nível de sonho. Então, 3/4 da humanidade, quando saem do corpo, semi-libertam do corpo pelo sonho, eles ficam por um bom tempo um estágio nas regiões das trevas. Nós ficamos. Então, alcançando o terceiro grupo, esse grupo de analisador, né, de seletor, estamos fazendo exatamente, colhem, as pessoas querem reclamar de alguma coisa, querem discutir alguma coisa, e todos eles têm na mão, com esse cristal na mão, e sabem com quem estão lidando. Alcançando o terceiro grupo, constituído de mulheres, de várias mulheres, mal havia aplicado o singular instrumento, né, esse cristal,
ao campo vibratório que lhes dizia respeito do grupo, foi o selecionador abordado por uma senhora, e pavorosamente desfigurada, ela estava bem desfigurada, que lhe lançou um rosto, muitas queixas, começou a reclamar muito daquelas condições, e ela está se sentindo humilhada, e perguntou para esses selecionadores, né, por que tamanha humilhação? E chorando. Aí começa a explicar quem ela era, né? Eu fui uma dona de casa que me encheu de trabalho, voltei para cá rodeada de especiais considerações, naturalmente devidas ao meu estado social. E arrebanho-me entre mulheres sem pudor, entre meretrizes agora, nesse momento, não faz sentido. Ela estava reclamando, dizendo que ela recebeu todas as honrarias na morte dela, lembra-se disso, está no umbral. E por que ela estava no meio de meretriz, de prostituta, de mulher, de uma vida entre mulheres sem pudor, segundo a palavra dela? Que autoridades são estas que me impõem, né, uma dama de nobre procedência ao convívio com meretrizes, com mulheres sem pudores? E ela começou a chorar mais ainda, com a voz embargada, não estava se sentindo bem naquele grupo de mulheres, mas mulheres que estavam ligadas ao desequilíbrio da área da sexualidade. E esse selecionador, um desses dos trios, ele usou a sua frieza e falou para ela sem muita ponderação não, mas sem muita complacência e muita compaixão não. Ele foi logo direto na questão. Olha, estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Não adianta você dizer quem você foi ou quem você acha que é. Consultar a sua consciência, minha irmã. Não usou o nome minha irmã, que é por minha parte. Teria sido realmente a padroeira de um lar respeitável como julgais? Você está aqui como mulher da alta sociedade, você realmente foi a padroeira, ou seja, foi a grande mulher dessa família que você viveu? O seu teor vibratório assevera, então com aquele cristal, assim, nós estamos vendo quem você é. A cor do seu perispírito, as energias mentais, nós estamos vendo quem você é. É isso que ele está dizendo. O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos no campo da sexualidade, que são desregramentos emocionais, em cuja extinção gastareis longo tempo, ou seja, você ainda vai levar muito tempo aqui entre essas mulheres sem pudor. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o lugar da sua preferência. Ou seja, ela estava ali, eu sou mulher da alta sociedade, eu tive considerações na minha morte, tal, blá, 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 mas ela não foi uma mulher que viveu com dignidade, embora da alta sociedade, para o lar. Ela não foi nenhum exemplo, é o que ele está dizendo para ela aqui. Aí ela gritou, gesticulou, protestou, e esses selecionadores continuaram realmente na tarefa que impunham, e ao nosso lado aplicou um instrumento, aí foi, depois deixou bem claro para ela que ela não era essa santa, né? E foram fazer uma análise do grupo em que estava o André Luiz, o Gúbio, o Eloy, e ao analisar com esse cristal nas mãos, analisar o perispírito, as vibrações, a coloração, o estado mental, na graduação desse equipamento especial que eles usam nas trevas, eles não conseguiram identificar exatamente com quem estavam lidando em relação à irradiação perispiritual desse trio, Gúbio, o André Luiz e o Eloy. Então, naquele equipamento que estava usando, deu como neutras, entidades neutras, nem maus nem bons, neutras. Eles não têm escala para dizer se são violentos, prostitutos, desonestos, corruptos, não. São neutros, não sabemos o que são. O equipamento não tem capacidade de captar as energias emitidas por Gúbio, por André Luiz e pelo próprio Eloy. Então esse grupo analisador fixou os três com penetrantes fulgurações de olhar, como se nos surpreendesse mudos as intenções mais profundas, e passou, foi embora. Falou nada. Instado por mim, ou seja, provocado pelo André Luiz, o Gúbio esclareceu o seguinte: olha, André, Eloy, nós não fomos acusados de nada. Passaram aqui a neutralidade, né? Não estão no nível desses julgamentos inapeláveis dele, não. Ser-nos-á possível, então, o engajamento no serviço desejado, ou seja, nós seremos, com certeza,
aceitos para trabalhar com o Gregório, porque nós não estamos... Há uma seleção aqui, então quem está numa condição de neutralidade vai trabalhar para o Gregório com a turma do Gregório. E o Gregório comanda centenas de seres, né, para fazer o mal, claro, vai fazer dentro do que ele pensa que é a justiça, né, que é o comando do mundo material, o senhor do mundo material. Que aí o André Luiz perguntou que aparelho vem a ser esse aparelho cristal ou cristalizado. E o Eloy também perguntou da mesma forma, queria saber, com curiosidade, e o Gubi explicou o seguinte: esse aparelho é um captador de ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. Se ele tivesse ali com aquele grupo de centenas de pessoas e fosse fazer uma análise de coloração ou a captação das ondas da mente, ia demorar muito tempo. Então eles fazem por grupos. Tem o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo. Antes já tinha aquela que foi chamada, que não está nenhum desses três grupos, está um grupo anterior, em que, por indução hipnótica, tinha matado 4 filhos e o esposo, se transformou numa loba, né? E dentro dessa realidade, as autoridades que dominam nestas regiões preferem uma apreciação coletiva, em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do chamado círculo vital que nos rodeia cada um. O círculo vital que rodeia cada um, através da energia mental, dá a coloração no perispírito. Então, o perispírito de um ser muito mau, um ser violento, de um ser rebelde, de um ser infiel, esses seres que estão totalmente longe do código moral de lei da própria consciência, são vibrações densas com colorações específicas, e essas cores que vão dizer um rol, dentro dessa escala, um rol de onde as pessoas estão. Profundamente egóica, violenta, sensual, etc. Aqueles vícios que acompanham o ser humano. Então, é um equipamento interessante dentro do que eles propõem, porque eles ganham tempo em relação a uma análise coletiva de que grupo estão falando, com as mulheres de uma vida, com os desonestos, com os corruptos, etc. E aí vai. O instrumento não é suscetível de marcar as posições das mentes que já transferiram para a nossa esfera, ou seja, não tem a escala desse equipamento, esse cristal, não consegue captar as nossas posições mentais. Nós não estamos emitindo energias que esse equipamento é capaz de captar. Então, neutro para eles, porque eles não conseguiram captar o que nós estamos emitindo. É recurso para identificação de perispíritos desequilibrados e não atinge uma zona superior, o equipamento. Mas perguntei ainda, o André Luiz, por que na realidade se fala nesta casa aqui em nome do governo do mundo, governo material? André, por que eles falam aqui que nós governaremos o mundo, a Terra materialmente falando? Nós queremos o comando da Terra material, por isso que eles interferem nos governantes dos grandes países, fomentando guerra, isso já há milênios, não é de ontem. Isso é muito antigo, essa interferência das trevas, né? Como já lemos lá de Paulo, falando das potestades, né? Das legiões do mal. Eles estão há muito tempo querendo ter o domínio, ou seja, eles querem ter o governo do mundo. E o André Luiz perguntou para o Gubbio, né? Por que aqui se fala muito em governo do mundo? Nós queremos governar o mundo. André, não te esqueça, diz o Gubbio para ele, que nos encontramos num plano de matéria muito pesada, muito densa, e não em regiões gloriosas, nós estamos numa região pesada. Não esqueça então, André, a palavra evolução, e recorda que os maiores crimes das civilizações ou das civilizações terrestres foram cometidas em nome de Deus também. Quanta vez no corpo físico notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus, a Inquisição mostra isso. Quem cometeu exatamente os bárbaros crimes, sobretudo na Espanha e em outros países, mas sobretudo na Espanha, onde a Inquisição chegou num apogeu, foi em nome de Deus que eles matavam, jogavam na fogueira e todos os tipos de torturas. Pouco a pouco a cerimônia terminou, com a mesma imponência que nós vimos lá, nessa cerimônia toda de julgamento, né, desse culto externo. E aí sim vai, ele vai mostrando. Sob a vigilância das sentinelas, tornamos ao ponto de origem, guardando inesperadas meditações e profundo pensamento. Voltaram para a cela na casa de Gregório, sabendo que eles estão aptos para serem acolhidos para o grupo de obsessores comandado por Gregório. Então, ali naquela seleção, até porque eles não foram reprovados, não foram acusados de nada, então eles estão aptos para trabalhar com o Gregório.
No quinto capítulo, ele vai dizer o seguinte: de volta ao domicílio de Gregório, nós fomos transferidos para aquela cela, para a cadeia lá, né, trevosa, para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo era desagradável. Certo, devíamos a mudança, o resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas, mas em verdade ainda aí nos achávamos em autêntico cortiço. Então eles foram selecionados, mas eles não tiveram nenhuma regalia, já foram para a cela, depois que eles vão conversar com Gregório. A princípio é isso que está acontecendo. De qualquer modo, era para nós, segundo ele, imenso consolo contemplar algumas estrelas. Então ele lá de onde estava, na cela, na casa do Gregório, o obsessor maior, que é o sacerdote maior, realmente com mais de centenas de obsessores sob o comando dele, ele, na cela, o André Luiz, o Eloy e o Gúbio, eles conseguiam perceber, ainda que de uma forma não muito fácil, as estrelas no céu. Gúbio, versado em expedições idênticas à nossa, recomendou-nos, disse assim, olha, o Gúbio, que já tem essa experiência de lidar com esses seres das trevas, falou para o André Luiz e para o Eloy, ó, não toquem aí nessas grades não, ele chamou de varões de metal, porque com esses varões, que são as grades, para eles não, estão presos, mas eles estão presos ali, não são grades, eles chamam de varão de metais que são eletrificados, esclarecendo que achávamos imantado por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de sempre prisioneiro. Então estavam como presos ali. E o Gúbio disse, não bota a mão nessa grade que você vai tomar uma descarga aí de energia magnética densa, tá? É eletrificada. Então eles estão presos ali, os três lá no aposento, no castelo, lá na casa estranha, no casarão de Gregório. Aproximando-nos, porém, das janelas que nos comunicavam com o exterior desse casarão, o André Luiz reparou o que ele chama assim, um espetáculo digno de aprofundamento e de estudo entre nós. Ele começou a ouvir os diálogos de entendimento dos seres que estavam fora da casa do Gregório. Estavam lá circulando nas ruas, nas calçadas, né? Quase todos se referiam à esfera carnal. Ele ficou com dúvida em relação a por que eles estão falando muito da vida material. Porque a conversa deles era exatamente voltada às questões ligadas à vida material. Quase todos se referiam à esfera carnal. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física, ou seja, na questão dos sentimentos, das emoções, das paixões e do desequilíbrio na área da sexualidade. É o que ele ouvia dos seres que estavam conversando ali com assuntos ligados à vida terrena. Tanto a questão de desequilíbrio no campo do coração, dos sentimentos, da afeição, dos seus afetos, como também das emoções primárias das experiências sexuais ou da experiência no campo físico. Percebi, o André Luiz, isso na prisão, escutando o que estavam ouvindo lá fora. Percebi em indiferentes expressões nos halos vibratórios que revestiam a personalidade dos conversadores através das cores de variações típicas. Então, André Luiz já tinha essa sensibilidade de visualizar, além de uma boa audição, a coloração do perispírito desses seres que estavam fora da cadeia, fora da cela, fora da casa de Gregório. Então, dirigi-me a Gúbio, buscando-lhe oportuno esclarecimento. Gúbio, para esclarecer o que estava acontecendo ali. Não mediste ainda, respondeu o Gúbio, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados, André. Você ainda não entende muito bem isso. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da Terra se acham nas zonas de contato conosco. Ou seja, durante o sono, quando nós dormimos, normalmente quem não se prepara melhor para dormir, a tendência é estar nesses grupos de pessoas com conversa fiada, conversa não elevada, no umbral, nas regiões pesadas, porque essa é a região pesada do umbral. E a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, ou seja, quando nós estamos dormindo, sonhando, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Então está dizendo ali que durante a noite, nós que aqui estamos, nós temos que ter um pouco de cuidado para exercitarmos e aos poucos irmos aprendendo a dormir melhor. Porque exatamente nos momentos do sono, quando nós saímos do corpo, é que as obsessões acontecem.
é que as obsessões se fortalecem. Vocês vão ver, talvez não termine hoje, na próxima quarta nós terminamos. Como é que eles fazem o processo obsessivo durante a noite? Então, o grande perigo das obsessões entre nós se dá durante o sono. E está bem claro aqui no livro Libertação, nós somos profundamente influenciáveis no campo da obsessão durante a noite, não é durante o dia. Durante o dia, nós já estamos só respondendo ao que nessas conversas que estão acontecendo por lá. Então, nós temos que ter cuidado. Até na hora de acordar, pedir a Deus força para que ressignificarmos ideias ruins. Né? E continua aqui. Por aqui, muitas vezes, são forjados dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Ou seja, aqui são criados esses dramas dolorosos que acontecem na terra. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes. Ou seja, a pessoa dorme, passa por esses processos de hipnose ou de conversa ou de sedução, por conversas fiadas de amigos que estão no umbral, e acabam cometendo crimes quando acordam. Quando acorda, não imediatamente, mas já acorda com a ideia de cometer crime. Então, grandes crimes são nesses cistos respectivas nascentes, ou seja, nascem ali dessas conversas, né, que acontecem no umbral. E não fosse o trabalho ativo constante dos espíritos protetores, acontecimentos muito mais trágicos estarreceriam as criaturas. De almas voltadas para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, o André Luiz começou a recordar o curso incessante das civilizações. Pensamentos mais altos clareiam-me os raciocínios. A bondade do Senhor não violenta coração. Está aqui na conversa o Gubi explicando para ele. Que temerária concepção a de um paraíso fácil. Sim, André. A coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. Não vai cair do céu. Eu não vou ter paz, eu não vou ter luz, eu não vou crescer espiritualmente se diariamente não me esforçar para a prática do bem. Não vai cair do céu, eu não vou conseguir virtudes se eu não me esforçar para trabalhar em mim as virtudes que eu já trago em mim. Todos nós trazemos virtudes em latência. Então é nos esforçar, e o esforço não é criar um processo de violentação, não é criar a depressão, a repressão. Você não tem que fazer nada por obrigação. Tudo que se faz por obrigação não traz resultado positivo. É fazer por consciência, é o que ele está dizendo, né? Para que nós possamos realmente nos esforçar associando-nos aos propósitos do bem, ao propósito de Deus. Então, o esforço ele precisa ser necessariamente paciente, sem violência. Me esforçar a ser melhor pacientemente, de uma forma continuada, não é só hoje e amanhã não, e depois de amanhã sim, e outro dia não. É continuadamente me esforçando para praticar o bem. Mesmo que eu erre, mas me esforçando para praticar o bem. Então, na paciência, a continuação disso, desse esforço. E nesse esforço, na continuação, na perseverança, eu pensar exatamente naquilo que foi dito a Chico Xavier pelo Emmanuel para ir trabalhar na mediunidade, a disciplina. Então, vejam bem, o nosso esforço necessariamente para me trazer felicidade e paz de espírito durante a vigília, encarnado ou desencarnado, esforço paciente, continuado, perseverante e disciplinado. Isso é importante nós anotarmos. A marcha da civilização é lenta, a marcha da civilização é dolorosa. Terríveis atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Ele vai na metáfora mostrando como é que nós vivemos na Terra. Mas eu quero deixar bem claro aqui que as grandes obsessões acontecem exatamente nessas regiões durante a noite. Se nós não soubermos dormir bem, nós vamos ser, não vítimas, mas seremos com certeza instrumentos do mal, desses que querem dominar o mundo, e já mostrei para vocês desde o início da obra, né? O Cláudio está perguntando aqui: onde estiver o nosso coração, estará o seu tesouro, como diz o próprio Cristo, e é uma verdade. O tesouro, o coração representa o amor. O sentimento do amor, o chakra do amor e da compaixão está no coração. Então, onde estiver os nossos investimentos pelo esforço, pelo coração, o coração é o estímulo para desenvolver as virtudes. O amor, a compaixão, a tolerância, a humildade, enfim, todas as virtudes que Jesus ensinou, nós já trazemos em latência. Nós já temos potencialmente essas virtudes em nós. O que o Cristo ensinou, que brilha a vossa luz, é eu aprender pelo esforço, ir brilhando essas virtudes que eu já trago em mim. Eu não vou comprar nos mercados, não vou comprar no shopping center, nem um centro espírita, nem uma igreja vai me dar isso, não vem de fora. Cresce de dentro, nasce de dentro, pelo esforço. Não se vira santo dia para noite, nem numa encarnação.
mas é pelo esforço continuar. Lembrando que muitas coisas ruins que ficam na nossa cabeça acontecem durante a noite. Gravem isso. Muita coisa ruim que acontece na nossa vida é porque nós nos deixamos levar exatamente por esses espíritos ainda presos, aguilhoados, hipnotizados, escravos de espíritos inteligentes, porque Gregório não é um qualquer um, não. Gregório tem aqueles juízes que são inapeláveis no julgamento que foram fazer aqui, são muito inteligentes. Eles usam as verdades de forma cruel e inapelável para mexer. Aquela mulher transformou em lobo, por quê? Porque eles criaram um processo de hipnose de indução, e nessa indução ela acabou entrando, até porque ela matou 4 crianças e matou o esposo. E ela realmente não tinha como fugir dessa hipnose tão violenta daquele juiz. Mas veja, eles têm equipamento de medição de radiação de aura, eles têm a capacidade de fazer leitura no coletivo das emissões mentais das pessoas que estão ligadas a tal ou qual vício. Isso durante a noite também. É o que André Luiz está vendo, e o André Luiz está preso vendo isso. Bom, estende os galhos do... Aí ele vai mostrar exatamente na metáfora, né? Assim como ocorre uma árvore que se radica no solo, guarda ele raízes transitórias da vida física. Nós, comparado a uma árvore, né? A árvore tem os seus galhos, né? Nós temos também os nossos sentimentos, os nossos desejos, nós estamos reencarnados como uma raiz no corpo físico, como uma árvore presa ao solo também, e continua, né? É sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Então, o que sustenta-nos no corpo físico, realmente como uma árvore plantada no solo, essa seiva da nossa realidade no corpo físico e no perispírito é a nossa mente, é o nosso pensamento. Na árvore nós temos a raiz, a copa e a seiva, por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. A metáfora da árvore e o homem. E no homem nós temos o corpo denso de carne, nós temos a organização do perispírito em tipo de matéria mais rarefeita e a própria mente, né? A mente seria a seiva. E o perispírito a romagem e o corpo o tronco. Representando 3 expressões distintas de base vital com vistas ao mesmo fim. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se no quadro evolucionário segurança relativa ao campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas de vida psíquica, que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. Todo mundo vive, mas a direção que você dá na vida em que você está vivendo, como disse, a direção que você dá ao dom da vida, a responsabilidade é sua. A inteligência caída, ou seja, quando a pessoa utiliza a inteligência para o mal, ele precipita-se no que ele chama de despenhadeiro das mais terríveis e infernais zonas do umbral, encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para a maior glorificação da obra divina. Na economia de Deus, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui, mesmo nesta cidade onde nós estamos, de densas energias, tínhamos, a princípio, o autêntico império de vidas primitivas que, pouco a pouco, se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Vocês se lembram que nós falamos desses seres que não são ainda seres humanos, também não são animais. Estão entre a irracionalidade e a racionalidade, estão em processo embrionário para chegar à condição humana, e por isso eles são manipuláveis. São seres manipulados pelas trevas, por esses senhores do mundo, que eles consideram senhores da vida material, por isso que eles interferem nos governantes dos países, dos mundos, né, para fazer o mal. Ou seja, fazer o mal não, eles querem ter o domínio da terra, de uma forma, por isso que eles fomentam guerra, as divisões, as separações, os desequilíbrios, porque eles querem o domínio da terra. E não é de hoje, isso vem lá, tem espírito com 10 mil anos de bloqueio das leis morais da própria consciência, não é pouco tempo. E exercem funções úteis junto a enormes agrupamentos de criaturas ainda sub-humanas. São esses seres, gnomos talvez, os duendes que nós chamamos da vida, ora trabalhando com a natureza, nos vegetais, no ar, no fogo, essas coisas todas que eu não tenho elementos doutrinários para explicar melhor, os chamados elementais. Usam a violência em largas doses, todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora.
Estejamos convictos de que, apesar de alardear inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar a permissão de Deus. Eles não vão além disso. Eles têm poder. Vocês viram, tem juízes, espíritos que se materializam, espírito que utiliza equipamento, e como eles são, de alguma forma, selecionadores, eles conseguem fazer também análise de comportamento e fazem análise correta, porque você errou nisso, você errou nisso, você errou nisso. Quer dizer, eles são juízes, eles são inapeláveis, eles estão fazendo julgamento e só pegam e aprisionam os seres que estão realmente fora da lei de Deus. Eles também estão, mas eles se acham justiceiros, digamos assim. Eles procuram fazer a justiça à maneira deles, né? O Gregório é um deles. Por exemplo, o Gregório está recebendo esse em nome de Matilde e botou eles presos lá. Não, fica preso, depois a gente vai conversar. E já estão até selecionados a favor para fazer parte da equipe de Gregório. Imagina, André Luiz já vai fazer parte do grupo de obsessores de Gregório, tanto o Gúbio também, quanto o Eloy. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira, ainda encarnada e parcialmente liberta do sono. Então veja só essa conversa. É uma mulher, é um espírito de mulher desencarnado nas trevas. O André Luiz está ouvindo lá da cela e está conversando com uma mulher parcialmente liberta do sono, ou seja, uma mulher sonhando, está fora do corpo, semi-liberta do corpo, e está conversando com uma obsessora. Notamos, diz essa obsessora, essa companheira, né? Notamos que você ultimamente anda meia fraquinha, você está mais serviçal do seu marido. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos conosco aqui? Isso, a obsessora, para a mulher encarnada nesse momento durante o sono. A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João, que é o marido dela, se filiou a um círculo de preces, o que, de alguma sorte, nos vem alterando a vida. Aí a outra obsessora deu para ela um salto com raiva, né, de modo igual um animal surpreendido, e gritou: orações? Você está cega quanto aos perigos que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo. Aí está pedindo para ela, dormindo, para massacrar o esposo dela quando acordar. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo, saia do negócio de pressa. Se você ganhar a piedade, vai estragar todo o nosso plano. Vai deixar exatamente como um instrumento que vai atrapalhar todo o nosso planejamento. E essa interlocutora, no entanto, observou ingênua essa mulher. Ele se diz mais calmo, mais confiante. A esposa dizendo para a obsessora que o marido dela está mais tranquilo, está mais calmo. O nome dela é Marina, dessa encarnada. Aí a outra, de forma agressiva, intempestiva, disse: você sabe que não podemos fazer milagres. E não é justo aceitar regras e intrugices de espíritos acovardados, que, a pretexto de fé religiosa, se arvoram em ditadores de salvação. Precisamos do seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço. E, em nosso nível, o projeto é enorme e interessante para nós, obsessores. Já esqueceu quanto sofremos? Ela dizendo aqui: eu, de mim mesma, tenho duras lições por retribuir. E batendo de uma forma esquisita, né, nos ombros dessa que está sonhando, não admite encantamentos espirituais lá não. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro do seu esposo. Afugente esses apóstolos improvisados mentirosos. Ou seja, bota para correr esses que estão querendo levar ele para fazer prece nas igrejas. Fazem-nos muito mal esses tais. Prenda João, controle-lhe o tempo. Olha só, está pedindo a esposa para perturbar a vida do marido, nesse sentido, até largar um princípio religioso que ele estava começando a abraçar, para trazer a harmonia para o lar. Desenvolva o serviço eficiente e não o liberte. Fira ele devagarinho. Olha, mostrando as técnicas para uma esposa incauta, no umbral, durante o sono, sendo sugerida por sugestão, ela é sugestionável, está ligada a essa obsessora, evidentemente de vidas anteriores, para que ela perturbe a vida do marido, para largar esse negócio de religião. O desespero dele, né, do marido, João, chegará por fim. E com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins que nos propõe. Nós temos um projeto, nós vamos utilizar ele. Não deixa ele ser religioso, nem bonzinho não, nem mansinho não. Nada de tolerância. Não tenha medo.
com promessas de inferno, que eles vão falar de inferno para você lá. Nem negócio de o céu, não esquenta, porque em nome da religião que ele está seguindo, vai falar céu ou inferno para você. E ele está falando, não tenha medo dessas promessas de inferno ou céu depois da morte, não. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Obsessora falando isso. Uma obsessora falando exatamente o que nós sabemos. A vida é aquilo que fazemos dela. Conhece muito psicologia. Aí o André reparou que a entidade astuta e vingativa envolvia aquela interlocutora em fluidos sombrios à maneira dos hipnotizadores comuns. André endereçou então um olhar interrogativo ao Gúbio, que ele estava aprendendo aqui nesse momento, após haver atenciosamente acompanhado essa cena, né? Porque o Gúbio também acompanhou essa cena. E diz o seguinte: a obsessão desse teor apresenta milhões de casos, André. De manhã, na esfera da crosta, essa pobre mulher, vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno, despertará no corpo de alma desconfiada, de alma abatida, oscilando entre crer e não crer, não saberá polarizar a mente na confiança com o que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto. Ela não está com muita dúvida, vai perturbar o marido de todas as formas. E em face da incerteza íntima dela, em que se lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada essa irmã ignorante, essa obsessora infeliz. Obsessora sou eu que estou usando, não é André Luiz não, tá? Porque é uma obsessora, né? Que a persegue e subjuga para conseguir a deplorável vingança. Então essa esposa converter-se-á, por isso, em objeto de aflição para o esposo, e suas conquistas embrionárias ficarão danificadas, porque o esposo está começando agora a buscar religião, está buscando agora aprender oração para, pela mansidão, equilibrar e manter a harmonia no lar, e ela vai perturbar por sugestão dessa obsessora, e como uma vingança também. Então ela vai ser esse objeto de aflição para ele, até porque ele não tem raízes fortes na religião, por isso que vai criar problemas, assim, e com certeza vai acabar prejudicando essas fracas conquistas, embrionárias conquistas, vão acabar ficando danificadas e vai acabar largando a religião. Como se libertaria de semelhante inimiga? Perguntou o Eloy interessado nessa conversa entre os três. Como é que essa mulher que está sonhando consegue se libertar dessa obsessora? Ela tem condição, já que estão ligados em vidas passadas, e essa obsessora está fazendo com que ela seja uma péssima esposa no marido que está querendo ser um bom esposo e harmonizar a vida no lar. Como é que se livra disso? Aí o Gúbio explica: mantendo-se num padrão de firmeza superior com disposição para a prática do bem. Com esse esforço nobre e contínuo, continuadamente, permanentemente, disciplinadamente, melhoraria intensiva os seus princípios mentais. Com certeza ela vai mudar o seu mundo mental, mas é preciso se esforçar para sair. O esforço vem da vontade, e a vontade vem do divino que nós somos. Se você não usar vontade, você não vai a lugar nenhum. Se usar má vontade, você tenta ir, mas não vai também. Você precisa usar a força de vontade. A força de vontade é que nos conecta com a força autoevolutiva. Quanto mais eu me esforço, mais eu me autoevoluo ao encontro do processo endoevolutivo, que é a evolução da vida, que é a lei da vida que me convida a evoluir. Mas eu só vou evoluir se eu desenvolver força de vontade, senão eu vou ficar estacionado. Embora a endoevolução me convide a evoluir, porque é a lei do mundo, é a lei da evolução, mas eu posso ficar estacionado e não evoluir, ficar estacionado. Então, só pela força de vontade que eu vou me evoluindo. E a força de vontade, ela precisa ser paciente, continuado, perseverante e disciplinado. E continua: afeiçoando as fontes sublimes da vida, e ao invés de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, ela passaria a emitir raios transformadores, construtivos em benefício de si mesma e das entidades que lhes aproximando do caminho. Em todos os quadros do universo, nós somos satélites uns dos outros. Ou seja, cada um, nós estamos aqui presentes nessa live, ou nos amigos de serviço, em qualquer lugar que estejamos, há uma influência entre as pessoas, é o que ele está dizendo. E entre espírito também, e as pessoas e os espíritos. Em todos os quadros do universo, nós somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos. Por exemplo, o Sol é o mais forte do sistema solar, né? Então, os que vivem ao redor, em órbita do Sol, o Sol carrega. Para onde o Sol for, a Terra vai.
para onde a Terra for, a Lua vai. Então, a Lua é o satélite da Terra, a Terra é um planeta ligado também ao Sol. Então, está em órbita do Sol e existe essa lógica em relação à mente, pessoas a pessoa, espírito, pessoa, espírito a espírito. É uma confusão muito grande em relação às energias da mente. Quando você muda a sua mente, quando você tem essa força de vontade para, por um processo de autoevolução, alcançar a evolução pela lei endoevolutiva, que é a lei da evolução, você sai desse marasmo como um satélite preso. Você pode estar até mesmo, digamos assim, ligado a pessoas superiores. Aí é bom. É como o Sol ilumina, ele vai dizer exatamente isso. Os mais fortes arrastam os mais fracos, mas pode ser o mais forte do mal também. Entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser amanhã a potência mais alta, conforme o aproveitamento individual, expedimos raios magnéticos e recebemos esses mesmos raios magnéticos ao mesmo tempo. Aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes de sugestões de força tirânicas, emitindo pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica, ou seja, pessoas obsediadas. Não é fácil sair da obsessão, não. Só consegue sair uma pessoa de uma obsessão, às vezes são obsessões que se traem de várias encarnações, é pela mudança do comportamento da mente, construindo através da busca da luz que a própria pessoa já é, que brilha a vossa luz. Então, encontrar em si as virtudes que já existem, numa identificação de auto-amorosidade, de auto-respeito, de auto-segurança, de auto-valorização, para que você comece a investir em você o potencial que você tem. A partir de você mudar, sair de sintonia dessas inteligências perversas, né? Em que, como um aparelho receptor, você vai entrar em sintonia com a recepção de outros tipos de energia. Não com esses espíritos que são nossos irmãos, mas que bloqueiam a lei do bem, do belo, da justiça, da caridade e do amor, claro. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se, claro. A pessoa que não quiser, não usar força de vontade para sair da desequilíbrio mental, não vai sair fácil. 1, 2, 3, 10 encarnações, não é fácil as coisas sair. A ignorância e a rebeldia são efetivamente as matrizes de sufocantes males. E, de alguma forma, quando as pessoas estão ligadas, né, o André Luiz, ele percebeu o seguinte: ele disse, puxa vida, eu estou vendo nessa conversa dessa mulher com essa obsessora, etc. Ele começou a observar umas pequenas esferas ovoides, e cada uma quais, né, com um pouco, assim, umas grandes, umas menores, mas seres ovoides, né, alguns do tamanho do crânio de um ser humano. Ele foi observando isso e achou aquilo estranho. Eu disse, mas eu não vi isso antes, né? Seres sem forma humana. Ele percebeu isso ligado a essa energia radiadora, ou pesada ou menos pesada, dos seres que estavam conversando ali. E ele queria saber exatamente o que era aquilo, né? E esses ovoides, segundo ele, variavam bastante nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, ou seja, ovoides, né, que se movimentavam como se fossem amebas, né, respirando naquele clima espiritual, e outras estavam inertes, aparentemente inertes, né, ligada ao perispírito de algumas personalidades movimentando. Lembrando que ele está vendo ovoides entre desencarnados e também perispírito, porque ali tem gente sonhando. Então, encarnado também com esses tipos de entidades coladas no perispírito. Então, encarnado também sob efeito ou recebendo a influência desses seres que, de alguma forma, não tem nem a forma humana. André fixou demoradamente aquele quadro, um grande número de entidades em desfiles nas vizinhanças, né? Ele estava olhando da grade, né? Transportavam essas esferas vivas. Então, não eram poucos, não. Vários traziam esses ovoides no perispírito. Nunca ele tinha observado esse fenômeno. Lá em nosso lar, ele nunca tinha visto isso antes, né? E ele ficou exatamente, poxa, eu vi muitas almas equilibradas em nosso lar, mas eu nunca vi, inclusive quando eu estive na Terra também, eu consegui ver alguns perispíritos, mas eu nunca vi esses seres quando eu também estava trabalhando na Terra, nos momentos que ele esteve aqui na Terra. Então ele estava nessa inquietação, né, e foi ao Gúbio, perguntou ao Gúbio, né, e o Gúbio disse, eu entendo o seu espanto, você está espantado com os ovoides, tudo bem. Você já ouviu falar de uma certa segunda morte? Esse assunto, segunda morte. Assim, poxa, nós morremos uma vez no corpo
E aí está falando de uma possibilidade, aspas, né, de uma segunda morte, seria uma morte após a morte. Como é que isso acontece? Isso é mais profundo. Os ovoides já é um tema bastante controverso, mas é coisa que não é difícil ser entendido isso. Não é difícil. Com o livro Libertação nós vamos entender muito bem isso. Mas essa questão de segunda morte. E ele disse, já ouviste falar nesse tipo de segunda morte? Eu já ouvi falar em segunda morte. Por exemplo, quando a pessoa está reencarnando. O que acontece quando a pessoa está reencarnando? Eles não viram uma miniatura? Perde aquele perispírito do adulto e começa a virar um embriãozinho? Então, fala-se de ovário, então aquele perispírito também perde a sua forma e se torna ali praticamente um ovo também, um zigoto. Para formar o zigoto, ele vai se tornando miniatura, aquele perispírito, para se tornar uma criança. Nós também seria um tipo de morte. Aquele corpo, aquela personalidade vai morrendo, perispiritualmente falando, para a reencarnação. E esse processo vai se tornando cada vez miniatura, 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 até perder a forma para formar um outro corpo, trazendo em latência as características dentro da obediência do código genético. Então é um tipo de morte. É uma explicação interessante. E outras vezes, aliás, raras, esse é mais difícil dele entender, ele também soube e teve notícia de amigos de nosso lar que perderam também um perispírito, mas conquistando planos mais altos. Então, na reencarnação, o perispírito ele perde a forma, claro que perde, porque ele perde a forma assim, daquela personalidade. Porque agora vai ter em outro corpo, com outras características dentro de uma história de carga genética. Então vai ter outras características. E, evidentemente, esse perispírito vai ser totalmente transformado. Então, aí para você entender a questão dos ovoides, né? Vamos continuar aqui. Então, os espíritos também que vão para altas esferas seria um tipo de segunda morte, ou seja, aquele perispírito naquelas vibrações deixa de existir e vai ter um outro tipo, claro que perispírito também, mas com outras frequências. O Gubbio considerou o seguinte: sabes assim que o perispírito é também transformável. E o perispírito é perecível. O corpo físico é perecível? É. O corpo físico envelhece? É. O perispírito também, é o que ele está dizendo. Embora estruturado em um tipo de matéria mais rarefeita. Então o perispírito também é perecível. O perispírito, em determinadas ondas ou em determinados campos magnéticos, sobretudo até a dimensão de nosso lar, ele é bastante perecível, ele sofre muitas mutações. Vistos companheiros que se desfizeram dele rumo às esferas sublimes quando reencarnaram. Então perde aquela forma anterior para dar forma para um outro corpo, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado a sondar. E observar-te, irmãos, que se submeteram também às questões redutivas, desintegradoras do elemento perispirítico para a reencarnação. Bom, aqueles que foram para altas esferas, evidentemente, nós não compreendemos bem como é que é esse processo de segunda morte, mas os que reencarnaram, nós entendemos um pouquinho melhor, né? Ou seja, são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessórios. Faltam 7 minutos para nós terminar. Esse assunto, como ele é bastante controverso, eu digo que é controverso e é mesmo. Muitas pessoas não vão entender esse negócio de segunda morte. Eu estou falando em um processo natural de desintegração dos elementos do perispírito. Eu estou falando que o perispírito ele sofre com certeza absoluta transformação e o perispírito ele é perecível. É perecível. Então eu estou dizendo que o perispírito ele sofre também, ele perece também, ele vai se desgastando. E como é que isso acontece dentro dessas energias mais rarefeitas é que nós vamos tentar entender mais quarta-feira que vem, para que a gente possa com calma entender um pouco melhor essa questão. Isso é um tema muito complicado, é um tema que para muitos realmente não é tão fácil de ser entendido. Não estamos falando de segunda morte, estamos falando de perispírito perecível, nós estamos falando de perispírito transformável, de uma matéria rarefeita. Claro, falar em reencarnação, o perispírito ele vai se reduzindo e vai se transformando em um ovoide, vai se ligar exatamente a um zigoto, que é um ovo também. Bom, eu vou dar uma analisada mais aprofundada em outros paralelos sobre esse tema para explicar um pouco melhor, de uma forma mais popular, porque eu repito, não é qualquer espírita que vai entender a questão de ovoides, questão de segunda morte. São temas controversos, são temas que nós precisamos amadurecer bastante para compreender melhor, ok? Eu vou deixar na quarta-feira para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Muito grato também a vocês e que nós possamos devagarinho entender, né? Sem pressa, né? Não estamos trazendo nenhuma ficção, nós estamos trazendo informações que ninguém em nenhum momento trouxe com tanta clareza, embora temas controversos, são temas realmente que nós precisamos amadurecer para compreender melhor, ok?
boa noite, bom final de semana. Quarta-feira que vem a nossa promessa de estar realmente analisando com detalhes a questão não só da ovodização e o porquê da ovodização, os processos obsessórios da ovodização, a questão da reencarnação como segunda morte também, e espíritos que vão para zonas superiores como processo de segunda morte também. Boa noite, muita paz, muito obrigado, um grande abraço para vocês, tá bom?